Eu sou o Lucas e bem-vindo à série de aquecimento Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro. Isso vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito, em que eu vou te mostrar e te ensinar como que você vai chegar nos seus R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você seja um pequeno investidor que esteja começando a investir agora. Para você se inscrever e participar dessa semana comigo, basta você ir aqui na bio do Instagram. Ali você vai encontrar o link, é só clicar ali, colocar o seu melhor e-mail, se inscrever e você não vai perder absolutamente nada, tá bom? E nessa semana de esquenta, especificamente hoje, a gente vai falar sobre os melhores investimentos para quem tem pouco dinheiro para investir, para quem busca fazer os primeiros aportes, que ainda são aportes no início do mundo de investimento, mas que sejam aportes mais seguros, que sejam aportes ali que consigam te oferecer uma possibilidade de risco-retorno maior, beleza? Se você pudesse escolher aqui, antes da gente começar a falar sobre eles, eu quero fazer uma provocação, né? Se você pudesse escolher, você preferiria o quê? Depender 100% do seu salário, todos os meses, ou receber além do seu salário alguma outra fonte de renda todos os meses, sem que você tenha que depender de trabalhar mais horas para poder receber essa grana extra? Cara, eu vou te dizer que tá fácil de responder essa, né. Acho que a segunda opção fica muito mais atrativa. Você trabalha e vai continuar recebendo seu salário, mas você passa a ter uma segunda fonte de renda, uma fonte de renda que não vai depender de você ter que doar e nem trocar as suas horas para poder receber mais dinheiro. Isso é possível? Sim, não estou falando nenhum absurdo aqui. Isso é possível através do recebimento dos chamados proventos, os dividendos. Esses dividendos são provenientes de investimentos que você possa fazer. Você pode investir em ações e receber esses dividendos, você pode investir em fundos imobiliários e receber os chamados rendimentos, que é como se fossem os dividendos na prática. Você pode receber também rendimentos provenientes do próprio Tesouro Direto, alguns dos tipos de Tesouro Direto pagam rendimentos semestrais, então existem algumas fontes de renda que você pode passar a ter a partir de investimentos que você faça. Esses investimentos vão ser os geradores de renda passiva. Renda passiva, como o próprio nome já diz, é aquela renda que vai passar a acontecer, vai passar a cair na sua conta sem que você tenha que trabalhar por isso, sem que você dependa das suas horas trabalhadas. Por isso que a renda passiva ela é tão libertadora. Por isso que a renda passiva ela é o que te possibilita, de fato, chegar na independência financeira. É o que vai te possibilitar chegar lá na frente, se você quiser, lá na aposentadoria e ter uma renda muito mais confortável, que não dependa, obviamente, do governo, do INSS ou de qualquer outro tipo de aposentadoria, beleza? É muito comum você encontrar pequenos investidores que têm um pouco dinheiro para investir e que deixam essa grana parada em investimentos tipo na poupança. Só para você ter uma ideia, tá? Se a gente pegar só a classe média, mais de 70% das pessoas têm dinheiro colocado, investido na poupança. Então, é muita gente que deixa o dinheiro parado ali. E quando a gente fala então do universo de pequenos investidores que estão começando agora e que têm uma capacidade de aporte, ou seja, de investir no mês a mês, valores mais reduzidos, né, valores menores, isso fica ainda mais comum. As pessoas acabam deixando esse dinheiro ou na poupança ou até na própria conta corrente do banco, ou do banco, da fintech, da onde quer que seja. E cara, na poupança, esse dinheiro vai render praticamente nada. Na grande maioria dos meses, ela perde, esse rendimento da poupança perde para a inflação. Isso quer dizer que ao longo do tempo você vai ficando sim mais pobre, mesmo que você esteja colocando dinheiro na poupança. Você vai perdendo o poder de compra. Se hoje R$ 10 compra, sei lá, um hambúrguer, amanhã esses mesmos R$ 10 não vai mais conseguir comprar. Então você precisa ter investimentos que consigam não só te proteger e render a inflação, como de preferência que consigam te render mais do que a inflação. Isso sim vai construir patrimônio, vai tirar riqueza ao longo do tempo. E não é deixando esse dinheiro na poupança que você vai conseguir fazer isso, definitivamente. Ou ainda você consegue, né, se você deixar essa grana parada na conta corrente do banco, aí é pior ainda. Os grandes bancos, né, tô falando de Itaú, Bradesco, Santander, esses bancões, cara, esses bancos, quando você deixa o dinheiro parado na conta corrente, essa grana não rende nada. Às vezes você deixa a maior nota lá e no final do mês rendeu centavos. Então, literalmente, você está deixando o seu dinheiro parado. É como se aquele dinheiro tivesse numa gaveta qualquer aí da sua casa. O efeito é exatamente o mesmo.
você vai perdendo o poder de compra. Então, deixar o dinheiro na poupança, deixar o dinheiro na conta corrente, definitivamente não pode ser uma opção para você. E quando a gente está começando a investir, é muito, muito comum a pessoa falar: putz, mas eu tenho tão pouco dinheiro para aportar, eu tenho tão pouca grana aqui para investir que nem vale a pena eu investir em alguma coisa muito mais sofisticada, muito mais avançada. Eu vou deixar esse dinheiro mesmo parado na poupança. E aí que tá o grande erro, aí que tá a grande besteira, porque você deixar o dinheiro parado na poupança só vai te fazer mais pobre ao longo do tempo. Fala, Reinaldo, tudo bem? Ah, beleza. Galera, se vocês quiserem mandando pergunta aqui, lá no final, mais pra frente da live, eu respondo, a gente fala sobre elas, tá bom? Especificamente, só para não quebrar o tema. Então, não deixem o dinheiro parado em lugares ruins, mesmo se você tiver uma capacidade nesse momento de investir pouco, tá bom? Isso é muito, muito comum. A galera deixa o dinheiro parado em qualquer lugar, porque ela fala: "Nem vale a pena eu estudar, nem vale a pena eu procurar alguma coisa mais rentável, porque eu tenho tão pouco dinheiro, não vai fazer tanta diferença agora no curto prazo, então vou deixar o dinheiro em algum investimento porcaria". E aí a grana não vai crescer. De fato, dessa forma, o seu patrimônio não vai crescer, o seu dinheiro não vai trabalhar a seu favor, isso não vai te gerar renda passiva, isso não vai te ajudar nos seus aportes, e você não vai conseguir colocar aquela famosa bola de neve dos investimentos, a bola de neve do dinheiro, para rodar a seu favor. Você já deve ter visto por aí aquela frase popular que diz que dinheiro faz dinheiro. Não sou eu que estou inventando essa frase, eu tenho certeza que você já escutou em algum momento. Então, exatamente isso. O dinheiro faz dinheiro desde que o dinheiro esteja em opções de investimento ou em negócios que consigam te gerar essa grana. Não adianta você simplesmente deixar o dinheiro parado no investimento porcaria, que isso não vai fazer essa bola de neve, não vai acontecer, tá bom? A maioria das pessoas não consegue de fato construir um patrimônio maior, não conseguem investir, não conseguem guardar dinheiro, porque elas não passam pela chamada zona de arrebentação. A zona de arrebentação é um nome que eu gosto de dar, que é como se fosse você querendo entrar no mar, só que você, quando entra no mar, você começa a encontrar uma porrada de onda, né? Pelo menos a maioria, das praias são assim. Você começa a entrar, você começa a ver um monte de onda vindo, e essa onda faz o que? Ela te joga para fora do mar. Ela te empurra para fora. E para você conseguir passar dessa zona de arrebentação, para você conseguir chegar lá na frente onde fica só a marolinha, você precisa fazer um esforço grande, você precisa nadar, você precisa fazer força na perna. Isso tudo acaba acontecendo justamente porque existe uma força, que é a força do mar, te jogando para fora. Mas quando você passa da zona de arrebentação, você não precisa mais fazer aquele esforço todo. Você já encontra um mar muito mais calmo em que você consegue boiar sem esforço. E a maioria das pessoas não consegue passar pela zona de arrebentação. Isso porque elas não conseguem se manter fiéis e investir ao longo do tempo com consistência, elas desistem muito rápido. Ou ainda elas acham que por ter nesse começo, né, no começo do mundo do trabalho, dos investimentos, ter uma capacidade de investir mais baixa, a pessoa acaba deixando isso para depois. E aí, com isso, ela nunca começa. Ela fica empurrando, empurrando com a barriga, não aprende sobre investimento, não erra quando tem que errar, que é quando você tem pouco dinheiro, e deixa para fazer isso mais para frente. O que acaba acontecendo é que essa pessoa vai começando a ganhar cada vez mais, o salário aumenta, essa pessoa é promovida no trabalho, só que como ela não aprendeu a investir e ela não criou o hábito de poupar dinheiro, ela nunca mais começa a investir. Ela ganha mais e gasta mais, ganha mais e gasta mais. E isso vira um círculo aí muito negativo que a pessoa não consegue construir um patrimônio algum. Beleza? Então você precisa sim sair e passar pela zona de arrebentação. Você vai ter que fazer força na perna, você vai ter que remar, lutar contra as ondas, mas depois que você passar por essa zona, você vai pegar uma marola que poucas pessoas chegam porque as pessoas desistem antes, beleza? E aí, quando você está começando a investir com pouco, é exatamente o momento em que você precisa tomar o caldo, né? Quando você está entrando no mar, é melhor você tomar um caldo quando as ondas são bem pequenininhas. Você não vai se afogar. Quando a gente está começando a investir, é melhor a gente errar com pouco dinheiro. É melhor a gente errar quando a gente estiver começando a colocar valores menores, porque a chance da gente errar no começo ela é maior. A gente está aprendendo. E quando você está colocando pouco dinheiro, quando você erra, isso não vai machucar demais o seu patrimônio, você não vai quebrar nada disso. Agora, se você espera para começar a investir quando você já faz aportes maiores e seu patrimônio é maior, quando você errar, que vai acontecer principalmente no começo, né? A gente tem uma curva de aprendizado maior no começo. Quando isso acontecer, você vai perder mais dinheiro.
e aí não é bacana, né? Então, a melhor hora para você começar é exatamente quando você tem menos dinheiro, é exatamente quando você está começando a fazer os seus aportes. Essa é a melhor hora e definitivamente não é o momento que as pessoas usam para investir. As pessoas ficam esperando ganhar mais para só depois começar a pensar sobre o mundo de investimentos. Beleza? Então, a partir de agora, depois dessa introdução aqui sobre investimentos, riscos, sobre o que os pequenos investidores fazem de errado, eu quero falar um pouquinho das oportunidades, das melhores oportunidades de investimento para aqueles investidores iniciantes, para aquelas pessoas que estão começando a investir com pouco dinheiro. E a gente pode até falar, vou dar alguns exemplos aqui de segmentos, dos melhores segmentos para você investir e tal, mas eu quero te falar principalmente das principais grandes opções, tá bom? A gente tem centenas de opções para investir, não dá para ficar falando de todas aqui. Então eu vou te falar de algumas dessas opções e vou te dar os motivos para você começar a dar seus primeiros passos. Fechado? Então vamos nessa. Primeiro ponto, para você começar a ter renda, você pequeno investidor que vai fazer aportes menores, você definitivamente minha sugestão aqui é que você comece na renda variável pelos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm algumas vantagens fantásticas que vão te ajudar muito nesse seu início dessa sua jornada. Por quê? Os fundos imobiliários, eles são menos voláteis. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o sobe e desce da cotação é menor do que o sobe e desce das ações, por exemplo. Eles, quando sobem, não sobem tanto, e quando eles caem, eles também não caem tanto, tá bom? Então, quando a gente fala sobre fundos imobiliários, a gente está falando para você olhar para esse investimento, primeiro, para você começar a colocar o pé na piscina por ele, justamente porque a volatilidade vai ser menor, então você vai se acostumar com o sobe e desce do dia a dia, e além disso, os fundos imobiliários eles pagam rendimentos todos os meses. Praticamente todos os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Isso quer dizer que a partir do mês seguinte que você fez os seus primeiros aportes, você já vai ver dinheiro pingando na sua conta. Ah, Lucas, mas pô, não é um dinheirão. Tudo bem. Você só vai receber um dinheirão se você começar a colocar um dinheirão. Quando você está colocando um dinheiro menor, você vai receber um dividendo menor. Não tem como fugir disso. Essa é a lógica e esse é o jeito que funciona. Mas você, quando começa a colocar dinheiro nos fundos imobiliários, a partir do mês seguinte já começa a cair os seus dividendos. Isso te dá um ânimo enorme para você não desistir. É muito importante, quando a gente está começando, que a gente não desista. Eu te falei aqui sobre o mar. Quando a galera começa a entrar e começa a ver aquelas ondas empurrando para fora da praia, as pessoas desistem e voltam para a areia. A gente não pode desistir, você tem que continuar lutando para passar pela zona da arrebentação e poder cair na zona da marola, poder começar a colher os frutos daqueles investimentos que você vai fazer. Então, fundos imobiliários eu gosto porque eles já vão te dar resultado rápido, eles já vão começar a te dar resultado logo a partir do mês seguinte. Isso vai te dar um ânimo para não desistir. Você já tentou começar a fazer uma dieta? Ou ainda, você já tentou começar, né, a ir fazer exercício, ir para academia? Cá entre nós, né, o começo é muito mais difícil. Quando você começa a fazer uma dieta, os primeiros dias são terríveis. Você não está acostumado a comer alguma coisa diferente, né, a comer de forma mais saudável. Você provavelmente vai ter que comer em quantidades menores, então você às vezes até sente fome. É muito ruim o começo de uma dieta. Quando você vai na academia, está voltando a fazer exercício ou começando a fazer exercício, também é a mesma coisa. É muito mais difícil você começar no exercício. Meu, eu lembro quando eu fui voltar a fazer exercício, e eu paro e volto com alguma frequência, tá? Mas quando eu fui voltar, nossa, você vai fazer exercício, você fica com dor no corpo inteiro. Parece que o primeiro dia você mal consegue lavar o cabelo de tanta dor no braço, tanta dor que você fica no ombro. Então, ao longo do tempo, conforme você vai fazendo exercício com mais frequência, você vai ter menos dor. Isso vai passando, porque o seu organismo, os seus músculos vão se acostumando com o exercício. Então, a mesma coisa acontece nos investimentos. É melhor que você comece devagar, mas que você já comece a ver resultado rápido, para você não desanimar, beleza? E não morrer afogado no mar aí. Quem que falou aqui, vou até voltar, de fato, não volte, não entre no mar sem saber nadar. Você vai aprendendo aos poucos, vai tomando o caldo de uma onda menorzinha, assim você não se afoga, até você começar a aprender como é que funciona aquela dinâmica, aprender a nadar melhor, e aí sim você vai indo mais para o fundo, até chegar na zona da marola depois da arrebentação. Beleza? E para mim, os fundos imobiliários é essa porta de entrada excelente para você começar. Fundos imobiliários, basicamente, você vai encontrar dois grandes tipos: fundos imobiliários de tijolo,
fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de tijolo, procure por aqueles fundos que tenham vários prédios, vários imóveis e vários inquilinos. Esses são os fundos imobiliários, né, de tijolo aqui, que tendem a ser os mais seguros. Isso porque se algum imóvel ficar vago, você tem outros imóveis alugados e vão continuar te gerando renda. Se algum inquilino sair do imóvel, você tem outros inquilinos que continuam pagando aluguel, então seus rendimentos continuam acontecendo. Pode ser que eles caiam um pouco, mas você ainda vai continuar recebendo rendimentos. Então, priorize começar por fundos imobiliários de tijolo que tenham vários imóveis e vários inquilinos. Eles são mais seguros para você principalmente começar a aprender, tá bom? Agora, esses fundos imobiliários, às vezes eles pagam dividendos que não são tão altos assim. E tudo bem, porque aquela máxima risco-retorno ela está presente aqui o tempo inteiro. Se você está investindo em um tipo de investimento que ele é mais seguro, quer dizer que ele tem um menor risco. Se ele tem um menor risco, o retorno dele também não vai ser tão alto assim, tá bom? Eh, Quando a gente fala sobre fundos imobiliários de papel, aí esses fundos eles já buscam um pouco mais de risco. Os fundos imobiliários de papel, eles vão te entregar mais retorno, mas eles também vão te entregar com mais risco. Por isso que é legal que você não fique só nos fundos imobiliários de papel, que você tenha sempre um pouco de fundo imobiliário de tijolo. E quanto mais próximo da sua aposentadoria você for chegando, menos fundos imobiliários de papel você deveria ter e mais fundos imobiliários de tijolo, porque você tem que começar a transformar mais risco em mais segurança. Essa é a dinâmica. Se você está começando agora a investir, se você ainda é jovem, tem um longo caminho ainda até a sua aposentadoria, até você usufruir dessa renda de verdade, aí você pode começar com uma carteira mais concentrada em fundos imobiliários de papel, tá bom? Fundos imobiliários de papel, a minha grande dica aqui para você é, pô, começa procurando fundos imobiliários de papel que tem um patrimônio de pelo menos R$ 1 bilhão. Porque isso já é um ótimo indício de que o fundo é bem diversificado. Fundo bem diversificado, ele te dá menos risco. Então, fundos imobiliários com mais de R$ 1 bilhão é um ótimo ponto inicial para você começar. Além disso, não fique olhando só para os dividendos, não fique olhando só para o dividend yield, que é um indicador que a gente olha bastante quando a gente quer medir se paga muito ou paga pouco dividendo. Porque se você ficar olhando só para o dividend yield, você pode correr o risco de entrar em fundos imobiliários de um risco muito grande. E aí, de novo, quando o risco é muito grande, você pode ter uma queda de dividendos maior, você pode ter uma queda de rendimentos maior e, consequentemente, o valor da cota vai cair mais. Então, ele vai ficar no sobe e desce maior, beleza? Então, fica ligado com essa história aí do risco-retorno. Eu vi aqui passando uma pergunta, né, falando sobre quantos fundos imobiliários tem carteira. Olha, não existe um número mágico. De verdade, eu considero entre 8 e 12 fundos imobiliários um excelente número, mas isso também vai depender do seu patrimônio. Quanto mais dinheiro você tiver, mais fundos imobiliários você pode colocar. Mas é importante que você não coloque muitos fundos imobiliários com valores de baixos de investido, porque senão você vai ficar pulverizando a sua carteira. E outra, se você tiver muito fundo imobiliário ou muito ativo, fica difícil de acompanhar. Imagina você ter que, de alguma maneira, ler notícias e fazer algum tipo de acompanhamento em 30 fundos imobiliários. Você não vai conseguir fazer isso, você tem mais o que fazer. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família para aproveitar. A gente, né, você não é um especialista de investimento, você não trabalha nesse setor, então você não precisa, não deveria ficar perdendo muito tempo tendo que estudar a fundo um monte de investimento. Você tem que saber fazer as boas escolhas, saber ao longo do tempo fazer um acompanhamento bacana para você saber se está tudo indo bem ou não e seguir forte nos seus aportes. Foca no seu trabalho para colocar grana nos investimentos certos. Então, se você colocar muito fundo imobiliário, muita ação, muito qualquer coisa na carteira, você não vai conseguir acompanhar com qualidade. Então, não faça isso. Para fundos imobiliários entre 8 e 12, eu acho que já é um número excelente, tá bom? Fechou. Dominamos fundos imobiliários, falamos já sobre essa porta de entrada, falamos sobre fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel, algumas das diferenças, por onde é melhor começar e o que, que você tem que olhar na hora de fazer os primeiros filtros, começar a fazer as primeiras buscas. Vamos falar então agora do próximo passo. O próximo passo não podia ser diferente, tinha que ser as ações. Por quê? Porque as ações, elas oferecem um sobe e desce maior do que os fundos imobiliários e, por consequência, também elas vão oferecer uma maior possibilidade de valorização dessas ações ao longo do tempo, beleza? Isso é ótimo para a gente crescer
patrimônio. Isso é ótimo para a gente ver o nosso dinheiro se multiplicar. Além disso, algumas ações ainda também pagam dividendos, beleza? Normalmente, né, essas ações não pagam dividendos todos os meses. São pouquíssimas as empresas que fazem isso. Algumas ações, algumas empresas pagam a cada 2 meses, outras a cada 3 meses, outras a cada 6 meses e algumas ações a cada uma vez por ano. E também tem empresas que não pagam dividendos. Normalmente isso acontece quando a empresa não tem lucro, quando a empresa entrega prejuízo. Aí normalmente as empresas não pagam dividendos. Então, os dividendos das ações, eles não são assim tão frequentes e não são assim tão periódicos. Você precisa ter mais ações na sua carteira para poder receber dividendos com uma frequência maior. Beleza? E as ações, elas vão ter um sobe e desce maior do que os fundos imobiliários. Então, começando pelos fundos imobiliários, você já vai se acostumar com esse sobe e desce antes de você entrar para as ações. É que nem você começar a entrar na piscina pelo raso. Você não precisa mergulhar direto na onde você não tem pé, onde você vai precisar nadar. Começa pelo rasinho e vai entrando para a parte mais fundo da piscina, passo por passo, né, aos poucos. Começa pelos fundos imobiliários e você vai indo para as ações depois, logo em seguida. Fechado? Ações. Por onde começar? Já entendi que eu comecei pelos fundos imobiliários, agora eu vou para as ações, mas por onde seria melhor eu começar a investir? Olha, o melhor caminho é você priorizar e começar a olhar para aquelas empresas que são as empresas chamadas dos setores mais resilientes. Setores resilientes são aqueles setores mais contra a crise, são aqueles setores que em momentos de crise econômica, eles provavelmente vão se sair melhor do que a média, eles vão sobreviver com mais facilidade. Em momentos de crise, o importante é você sobreviver, é você chegar vivo lá na frente. Então você precisa olhar para setores mais resilientes com carinho, porque são esses setores que vão te ajudar a segurar a sua carteira mais firme nesse momento de turbulência e nesse momento de sobe e desce das ondas, tá bom? Que seriam setores resilientes? Setores resilientes são aqueles setores que eu gosto de chamar, né, que são as empresas de boleto. São aquelas empresas que, independente do que aconteça, o boleto vai chegar na sua casa para você pagar. Estamos em crise, você vai continuar usando energia elétrica. A economia está indo bem, você continua usando energia elétrica. Estamos em crise, você continua usando água e esgoto. A economia está indo bem, você continua usando água e esgoto. Entendeu? Independente do que aconteça, vai chegar um boleto mensal para você pagar. Empresas desses setores, empresas de energia elétrica, empresas de saneamento básico, empresas bancárias, a gente precisa de banco para poder fazer pagamentos de boleto, fazer transferência, receber nosso salário. Então, empresas bancárias, seguradoras, empresas também chamadas ali, né, de telecomunicação, porque você vai continuar usando o seu celular. Talvez você mude seu plano, vá para um plano mais barato, muda de operadora, mas você vai continuar usando seu celular, a gente não consegue mais viver sem isso. Você precisa de internet, você vai continuar assistindo televisão, uma novelinha ali, um seriado, então você vai acabar usando esse serviço de alguma maneira. São serviços considerados já como básicos. Essas empresas que prestam esse serviço são empresas de setores resilientes. Fechado? Então, vamos falar um pouco mais de detalhe desses setores. Quando a gente fala, por exemplo, de água e esgoto, de saneamento, você não vai ter muitas opções na bolsa de valores. São basicamente três empresas. Sabesp, que é uma empresa aqui que atua no Sudeste, principalmente em São Paulo. A Sanepar, que é uma empresa que atua mais no sul do Brasil, né, principalmente no Paraná. E a Copasa, que atua principalmente ali em Minas. Essas são as únicas três empresas do setor de saneamento que você consegue investir diretamente na bolsa de valores, beleza? Não vou entrar aqui no detalhe de cada uma delas, mas são as três empresas que você pode estudar desse setor. Existem outras empresas que atuam no segmento, mas elas não necessariamente estão assim tão diretamente disponíveis para você investir. Você precisaria investir através de outras empresas que têm participação nas empresas de saneamento, aí começa a ficar um pouquinho mais distante a coisa. Além disso, a gente tem as empresas de energia elétrica. Você consegue se imaginar sem usar energia elétrica? Você consegue imaginar a gente vivendo sem energia? Ou ainda a gente vivendo com menos energia do que a gente usa hoje? Não. Cada vez mais a gente vai usar mais energia, porque cada vez mais os nossos aparelhos em casa são mais conectados. A gente passa a ter novos aparelhos que usam energia elétrica. Então, esse é um setor mega resiliente. E, basicamente, nas energias elétricas, né, nas empresas de energia elétrica, você tem três quebras de tipos de empresas. Você tem as empresas geradoras de energia.
São aquelas empresas tipo hidrelétrica, sabe? Que vai lá passar água e vai gerar energia. A empresa que queima carvão, que queima petróleo, queima diesel para conseguir gerar energia. São as empresas geradoras de energia elétrica. Então você tem esse tipo de empresas do setor elétrico, as geradoras de energia, tá bom? Você tem também as empresas transmissoras de energia. Por quê? Você tem uma empresa gerando energia elétrica lá numa hidrelétrica. Vamos imaginar que está lá no Paraná, beleza? Cara, como é que, por mais que eu tenha lá uma hidrelétrica gerando energia no Paraná, como é que eu chego com essa energia até a minha casa, que eventualmente está no Rio de Janeiro? Eu preciso levar a energia daquele ponto, lá do Paraná, até o Rio. Então você precisa de uma energia, de uma empresa que faça a transmissão de energia. São as empresas de transmissão. Você tem esse segmento. Você também tem as empresas de distribuição de energia, porque a empresa de transmissão ela vai pegar a energia lá do Paraná, vai levar até o Rio de Janeiro, mas ela não vai chegar até a sua casa, ela vai chegar até a cidade do Rio de Janeiro. Da cidade, né, ali da entrada da cidade, até chegar na sua casa, você precisa de uma terceiro tipo de empresa, que é a distribuidora de energia. Essa, de fato, é a empresa que a gente a gente é mais acostumado a ver no dia a dia, que passa o carrinho, passa o Uno da empresa de energia, com aquela escada em cima e a galera voando, né, descendo a lenha, andando super rápido. Então, essa galera aí normalmente são, né, trabalha nas empresas de distribuição de energia. Fechado? Além das empresas de energia, você tem as empresas do setor bancário. Empresas do setor bancário também são três grandes quebras. Os primeiros são os grandes bancos, os chamados bancões. São 4, tá? Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Esses são os bancões aqui do Brasil, basicamente. São empresas, né, são bancos que são gigantescos, têm agências em tudo quanto é lugar, são os maiores bancos que emprestam dinheiro, né, são aqueles bancos com a maior carteira de crédito, são os caras que a maioria das pessoas recebem o salário, tem conta e assim por diante, tá? Então, são os grandes bancos. Depois você tem os bancos médios. Alguns exemplos: Banco ABC, Banrisul, que é um banco mais regional, Banestes, que é um outro banco regional. Então você começa a ter bancos mais regionais que não atuam no Brasil inteiro e que são considerados aí de médio porte. E você tem por último as chamadas fintechs. Fintechs são os Nubanks da vida, Banco Pan, Banco Inter, são aqueles bancos mais digitais que não necessariamente você encontra agência tão facilmente, né? Alguns nem têm agência, e eles têm uma pegada mais de serviços sem custo, mas eles também oferecem menos opções de serviço do que os bancões. Então, esses são os três grandes principais e maiores setores bancários. Quanto maior for o banco, mais estável ele tende a ser. Então, quando você vai para um grande banco, para um bancão, ele tende a ter um sobe e desce menor, ele tende a sofrer menos em época de crise. Por outro lado, em momentos de bonança, em momentos em que a economia vai bem, você não vai ver a cotação desse banco, né, a cotação da ação desse banco subindo tanto quanto, por exemplo, uma fintech poderia subir. Beleza? Então, quanto mais estável, para o bem e para o mal. Quanto mais estável, menos ela vai cair em momentos de crise, mas menos ela vai subir também em momentos positivos. Quanto mais instável, quanto menor, momentos de crise ele cai muito, em momentos positivos ele sobe muito. Então, é legal você distribuir uma carteira com diferentes tipos de investimento. E tem, por último, as empresas chamadas de telecomunicações, as telecoms. A gente só tem três aqui disponíveis no Brasil, né, na Bolsa de Valores para você investir. Basicamente, a Vivo, né, também conhecida como Telefônica, a TIM e a Oi. A Oi, putz, o que falar da Oi, né? Cara, a Oi é uma empresa que está em recuperação judicial, é uma empresa que quase quebrou, né? Ainda pode ser que quebre, então o cenário dela é um pouco diferente das outras duas, mas ela também é uma empresa de telecomunicação. Já a Vivo e a TIM já são empresas mais estáveis. Então, empresas como essas, mais estáveis, tipo uma Vivo e uma TIM, elas têm uma receita muito previsível. Ela consegue dizer com boa precisão quanto que ela vai receber nos próximos meses de receita. Isso ajuda ela a também definir os custos e, consequentemente, você consegue ter uma previsibilidade maior do lucro. Porque no final, uma empresa, para as ações se valorizarem, a empresa precisa gerar lucro. Ao longo do tempo, quanto maior o lucro, maior a cotação da ação. Quanto menor o lucro, menor a cotação da ação. Essa dinâmica ela é simples e ela é muito eficiente. Se o lucro da empresa sobe, a cotação da ação vai subir.
mais cedo ou mais tarde ela vai subir. Isso porque, se a empresa está dando mais lucro, uma hora ela vai pagar mais dividendos. E aí, consequentemente, se ela está muito barata, você vale a pena investir. Você está comprando bastante dinheiro em forma de dividendos por um preço muito baixo, é um baita de um negócio. Então, automaticamente as pessoas começam a comprar e aí a cotação sobe. Beleza? Então, empresas que obviamente estão com o lucro crescendo, você tem uma chance maior aí de receber mais dividendos e, por consequência, também ver as suas ações se valorizando mais. Por isso que é tão importante as ações gerarem lucro. Se você está investindo em uma ação que numa empresa que não gera lucro, você provavelmente está especulando. Ou ainda você tem que ter uma crença muito forte que aquela empresa vai mudar esse cenário, vai reverter o resultado e vai passar a gerar lucro no curto, médio ou longo prazo. Caso contrário, você vai perder dinheiro. Se essa empresa não passar a dar lucro nunca, ela vai começar a ver essas cotações cada vez caírem mais. Beleza? E aí sim é onde você vê o seu patrimônio se desvalorizar. Então, procure por ações para você começar, ações de setores mais resilientes, como esses aqui que eu listei para você: saneamento básico, setor bancário, setor de energia elétrica, setor de telecomunicação. Beleza? E além dentro de cada um desses setores, você tem algumas ali possíveis quebras, algumas possíveis opções mais interessantes e outras menos. Fechado? Caramba, hein? Falamos de bastante coisa aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a você entender qual é o melhor caminho para você começar a fazer seus primeiros aportes. E todas essas opções aqui, tudo isso que a gente comentou até agora, são opções extremamente acessíveis. Você tem ações dessas empresas sendo negociadas a 5, 10, 15, R$ 20. Então, mesmo com aportes pequenos, você consegue investir nessas opções, nesses fundos imobiliários e nessas ações. Fechado? Antes da gente encerrar, eu quero te fazer um convite mega importante. Vai começar semana que vem a semana Dividendos para toda a Vida. Uma semana 100% online, totalmente gratuita. Vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro e lá eu vou ensinar como que pequenos investidores começam a investir para chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Mesmo você, pequeno investidor, começando agora do absoluto zero. Fechado? Então não deixe de participar. Aqui no Instagram, você vai lá na bio, você vai encontrar o link para você se inscrever, é gratuito. Clica lá, se inscreve, para você não perder nada das aulas que eu vou oferecer na semana que vem, começando já na segunda-feira. Fechado? E amanhã tem mais live de esquenta. Então, te espero amanhã para a gente se encontrar aqui neste mesmo canal, um pouquinho mais cedo, próximo das 5:30 da tarde. Um grande abraço e até amanhã.